Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso episódio do podcast Conexões Operacionais, um podcast de Mossoró para o onshore brasileiro, um podcast que tem como objetivo trazer personalidades do nosso onshore brasileiro. Hoje estamos aqui com a equipe da Segura, com o Roberto Jackson, com Eliseu Leite, com o Felipe Lira. É com grande satisfação que eu os recebo e vamos aqui falar um pouco sobre o nosso onshore, sobre as nossas vidas que se relacionam com o onshore brasileiro. Queria que vocês se apresentassem, começar por Roberto Jackson. Bom, eu sou o Roberto Jackson, o fundador da Segura, 21 anos atrás. Então, para falar de onshore, eu preciso começar falando de onde eu vim. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 21 anos, coincidentemente a mesma idade da empresa. Passei 21 anos na Petrobras, de quem eu chamo de melhor universidade brasileira. Lá eu aproveitei durante esses 21 anos, aproveitei bastante, aprendi muito. E aí hoje eu já estou tirando proveito disso. Então, depois que eu saí da Petrobras, no primeiro PDV, é bom ficar marcado isso, o primeiro PDV da Petrobras foi em 98. E eu fiz essa loucura de sair, eu e mais 185 pessoas. Então, eu saí, mudei de ramo, fui para o ramo de farmacista, abri 3 farmácias em Natal, e depois de uns 4, 5 anos que eu estava no balcão da farmácia, um amigo, ex-Petrobras também, me convida para uma tarefa que seria ir no Polo Industrial de Guamaré, que até então não era ainda uma refinaria, para fazer um trabalho de desmontagem de um flare que era para ser construído ao PGN-3. E eu fui como técnico de segurança que eu era, com a experiência que eu tinha nesse tempo lá com a Petrobras. Esse trabalho durou 45 dias e daí surgiu uns amigos que me incentivaram a abrir uma empresa para prestar serviço à Petrobras. E aí inicialmente eu não levei a sério, mas depois os caras insistiram e eu terminei fundando a Segura, logo inicialmente focado na área de treinamento, que era o que eu fazia mais na Petrobras. E aí, depois de fazer isso aí, a gente começou a treinar a Petrobras. Naquele tempo, a Petrobras ela tinha necessidade de treinar os funcionários dela e credenciar a empresa para treinar os terceirizados. Sim. E aí, depois que eu fundei a empresa, inicialmente foi eu e Carlos Galvão, alguém lembra dele? Carlos Galvão e Guilherme, começamos a dar treinamentos para a própria Petrobras e foi começando a ser divulgado. E 2 meses depois que a empresa estava aberta, surgiu uma licitação, onde nós ficamos em segundo lugar e era uma licitação não só para treinamento, e sim para mão de obra especializada, no caso técnicos de segurança. Que aí o primeiro contrato foi para participar de uma parada de manutenção. E aí eu acho que, se não me falha a memória, foram 16 técnicos de segurança que nós tivemos que contratar e prestamos esse serviço com bastante sucesso, e daí a gente foi sendo cotado para outros serviços naquela plataforma de leilões da Petrobras. E aí, de repente, surgiu outro contrato que era para assumir a brigada de emergência do Polo Industrial de Guamaré, que até então ainda não era uma refinaria. Então, isso em 2004, né? E aí nós entramos nesse ramo aí de bombeiros civis
que na época era brigadista, não existia, depois que mudou para bombeiros. E daí a gente começamos a ser visto no mercado, porque a gente não ficou só na refinaria do Rio Grande do Norte, a gente começou a participar de paradas de manutenção em Alagoas, Sergipe, Bahia, e daí foi crescendo o número de empregados, daqui a pouco a gente estava com 60, 70, 80 empregados, e daí veio, em 2010, a necessidade de ter um contrato de emergência ambiental com a Estatal de Petróleo de Portugal, que era a Petrogal, que chegou no Rio Grande do Norte, e em função da exigência da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, eles tinham que ter uma empresa que tivesse profissionais e equipamentos full-time, 24 horas por dia, para atendê-los. E a gente pegou o nosso pessoal, treinou, mandou para o sul do país, para a Bahia, e formamos uma equipe que hoje a gente, mais tarde, o Eliseu pode relacionar os inúmeros serviços que a gente presta, não só no Rio Grande do Norte, mas como ao longo de todo o Brasil. Queria dizer que é um prazer estar aqui com você nesse podcast, é uma ótima iniciativa aqui para a nossa cidade e também para falar desse mercado que é tão pujante aqui no nosso estado e na nossa cidade, né? E meu nome é Felipe, sou neto de Jackson, que é fundador da Segura, né, ex-Petrobras, e já trabalho com ele há 4 anos. Primeiramente comecei na área de marketing lá na Segura, depois fui enveredando também para a parte comercial e hoje estou aí com ele buscando o crescimento dessa empresa aí que a gente... Importante, é a continuidade do trabalho, né? É a família, você passando o bastão, isso aí que é importante. Eliseu. Bom, eu sou o Eliseu, sou hoje o gerente de negócios da empresa, né? E para nós, Rodolfo, satisfação aí, era um desejo antigo nosso participar aqui do Conexões Operacionais. A gente conversou lá na Bahia agora recentemente e deu certo, graças a Deus. Então assim, daqui a pouco a gente conversa mais sobre as nossas histórias aí do onshore, que assim como o Jackson, eu tenho como uma grande referência na minha carreira, né, na minha vida. Perfeito. Assim, a Segura, como você bem falou, ela nasceu devido à demanda do mercado. Ela não foi nada programado. Eu vou criar a Segura. Não. O mercado foi demandando e com sua expertise você foi desenvolvendo a empresa. Quais foram as pessoas, as peças chaves no momento inicial do projeto, além de você? Eu sou muito grato com uma pessoa que se chama Marcelo Maia. Eliseu já trabalhou com ele. Marcelo Maia foi um dos caras que todo dia que a gente entrava no carro, nesse primeiro trabalho que eu fui fazer lá no Polo, depois de ter saído da Petrobras, ele dizia: Jacques, você tem que abrir uma empresa, cara, com o know-how que você tem que abrir uma empresa para dar treinamento e tal. E ele foi uma das pessoas que mais me incentivou mesmo. A gente ia pro barzinho tomar uma, ele falava nisso. E aí, depois que, como eu já falei, que eu fundei a empresa, aí veio a área de treinamento, que é a necessidade que a Petrobras tinha. E não tinha ninguém especialista assim, naquela época, para atender a necessidade das NRs que a Petrobras, na qualidade que a Petrobras queria. E como eu tinha vivido lá isso, aí eles entenderam que eu conhecia o métier. E aí eu lembro que uma vez nós fomos dar um curso de NR33, acho que 2006, por aí, e fomos dar um curso de NR33 no Alto do Rodrigues. E nessa época, Eliseu estava trabalhando numa empresa lá, contratada pela Petrobras, e
O curso de NR33 tinha muita dinâmica prática, né? Lona de arraste, entrar na tubulação, como deve ser resgatado em uma área crítica. E Eliseu perguntava muito, fazia muita pergunta para o instrutor, e eu acompanhava esses cursos. E quando terminou o curso, eu fui lá no setor dos técnicos de segurança da Petrobras para dizer que o curso foi ok, entregar a folha de frequência, aquela coisa. E eu disse, rapaz, só tinha um cara lá, um tal de Eliseu, que pergunta demais. Quem é esse cara? Aí o técnico da Petrobras, que eu não precisa citar nome agora, ele disse, rapaz, esse é o melhor técnico de segurança que nós temos na área aí. Eu digo, então manda o currículo dele para mim. E aí, coincidentemente, uns 60 dias depois, houve a conquista desse contrato de brigadista lá na unidade. E aí eu liguei para Eliseu, lá de Natal, Eliseu aqui em Mossoró, e eu lembro bem que era uma razão assim, tipo, Eliseu ganhava R$ 1.200 e o que eu tinha que oferecer para ele era 800, que é o que o contrato permitia. E eu achava que ele não ia aceitar. Ele disse, aceito na hora. Pediu demissão da empresa lá de R$ 1.200 para ele ganhar 800 no polo de Guamaré, com a Segura. E até hoje ele está aqui com a gente, acreditou no projeto, né? E isso foi importante. Como tem o outro lá, que na época era brigadista, e depois passou a ser líder de equipe, e a gente notou o potencial dele de líder, que é o Maxwell Cunha. Sim. E aí hoje está com a gente até agora, desde o início, Eliseu como gerente de negócio e o Maxwell Lima como gerente de operações. Então, foram dois que começaram logo no início e acreditaram no projeto, e estamos hoje aí com esse atendimento, como eu disse aí, a quase todo o Brasil, e temos hoje em torno de 110, 115 funcionários, né, atendendo a todo. Então, fomenta a economia local. É muito importante a gente ter uma empresa local com uma pujança dessa, porque vai além simplesmente da geração de emprego. É aquela família que está sendo beneficiada, é o município que está sendo beneficiado. Então, é muito importante ter empreendedores como vocês. E, Rodolfo, e naturalmente, né, a gente foi estendendo a várias cidades do estado, né? Como na época não era um profissional não existia, na verdade, né? Então a gente formava os caras para poder a gente contratar, né? Então a gente tem pessoas de Ceará-Mirim, a gente tem pessoas de Parnamirim, tem pessoas de outras cidades aqui, de Apodi, de Caraúbas, nós temos pessoas de Governador de Serra Rosado, nós temos pessoas de Alto do Rodrigues, Guamaré, Macau, Pendências. Então a gente tem e pessoas de outros estados também. Nós temos pessoas aqui do nosso vizinho Aracati, Ceará, aqui no Ceará, Capuí. Então nós temos uma mão de obra de vários E uma pergunta que não quer calar. Valeu a pena? Claro. Sim, eu acho que o projeto está aí ainda, né? A gente, como o Jacques gosta de dizer, a gente não ganhou nada ainda, né? Mas a gente já tem 21 anos de onshore, né? Já que é o nosso tema de hoje, ajudando a sociedade de Mossoró, ajudando as pessoas. Sociedade Potiguar, né? A sociedade Potiguar como um todo, né? E levando o nome do Rio Grande do Norte, né? Para outros estados, né? Acho que é legal isso. Quando a gente chega, a gente foi fazer uma atividade em Urucu, lá em Manaus, e é onde a gente é conhecido. A gente foi no Rio, lá em Macaé, a gente é conhecido. Se a gente for na Bahia, como a gente teve agora lá em Camaçari, a gente é conhecido. Então, eu acho que todo esse legado, né? Valeu muito a pena, né? É engrandecedor, né? É engrandecedor, e principalmente por estar levando o nome do Rio Grande do Norte, né? Para outros estados, e isso é importante. E assim, é muito importante isso que você falou, né? Desse impacto, né, que a Segura tem na vida das pessoas. A Eliseu brinca muito lá na nossa rotina, que pegou o cara cortando cana, pegou o cara paliando areia de rio, né? E hoje são pessoas que são bombeiros civis, são técnicos de segurança, engenheiros, são assim... Tem uma formação. Tem uma formação, são potências, né, nesse setor, né? Hoje também a gente tem um centro educacional lá, o Centro de Treinamento da Segura, que é
tem os cursos de formações, tem os cursos técnicos, as NRs, né? E a gente escuta muito, né? Alguns pais chegam lá e dizem, olha, meu filho estava querendo se enveredar para um lado errado e eu comprei esse curso para ele fazer e hoje vocês abriram na mente dele uma outra perspectiva, né? Então, assim, esse impacto que a gente causa na sociedade, aqui de Mossoró em específico, né? Que é onde nosso centro de treinamento está localizado, é muito importante e é engrandecedor, como você falou. Com certeza. Rodolfo, e ainda dentro desse assunto, quando a gente fala de centro de treinamento, né, que é a nossa segunda empresa, né, tem a Segura Consultoria, que é a empresa que tem os 110 funcionários, são mais de 110, né? E tem a Segura Treinamentos, que tem mais 10, né? Então, são duas empresas, né? E muita gente só conhece a gente pelo setor de treinamento, né? Sim. Mas genuinamente, como o Jacques falou, a gente é uma empresa de segurança, meio ambiente e saúde, né? Especializada em emergência, entendeu? Então, todas essas pessoas trabalham hoje prestando serviço às empresas de petróleo, também às empresas do setor de renováveis hoje, né? Que também é outra crescente aí no estado. E a gente tem o orgulho de dizer que trouxemos treinamento de qualidade para o Rio Grande do Norte. Que eu acho que você se lembra que antigamente quando você queria fazer um curso mais especializado, a Petrobras mesmo mandava todo mundo para o Rio de Janeiro. Mandava todo mundo para o sul do país, né? E um dos pontos que eu já sempre lembro, né? Em 2006, na verdade, foi quando a NR33, o espaço confinado, começou a andar mesmo. Nem na Petrobras se falava em espaço confinado. A gente tinha uma antiga NBR, que hoje está cancelada. Mas a gente já tinha necessidade, né? E você sabe como é a história do petróleo, como é que as coisas vão melhorando. É com erros do passado, né? Sim, sim. Quando a gente vai falar de acidente, né? Tudo que as empresas de petróleo sabem hoje, conquistaram hoje, através dos seus padrões, procedimentos, foram de falhas lá atrás, né? Foi de derramamentos, foi de incêndio. Aprenderam da pior maneira possível, vítimas, né? E assim. E aí a Segura, desde então, né, com essa visão, a visão que já tinha de 22 anos de petróleo, a gente sentia a necessidade de ter pessoas com qualificação para ministrar. Não era para ser só o executante, entendeu? Para ministrar. Porque antigamente eu dizia muito isso a mim mesmo. Eu dizia, pô, vou entrar numa sala agora com 20 engenheiros da Petrobras, o que é que eu vou dizer, meu Deus? Entendeu? E a gente topou esse desafio, acho que foi isso que fez, já que eu saí de 2.200 para 800, que na época era muito dinheiro, né? Sim, claro. Certo? E mesmo assim eu topei porque eu vi ali uma janela, uma carência que tinha também na área de petróleo, aqui na região, desse setor de treinamentos, né? Que a gente tinha que mandar uma pessoa. Eu mesmo fui muitas vezes fazer um curso mais especializado e eu ia para o Rio. A Segura ela foi criada mesmo em 2004, foi? 2004. 2004. Qual era o cenário da época? 2004 era um ano que já tinha sido quebrado o monopólio, foi quebrado em 97, e tinha algumas empresas dos primeiros rounds, né, dos leilões, mas ainda era muito a Petrobras, era quem estava bem acima na cadeia. Sim. Principalmente no né? Rio Grande do Norte. Sim, a Petrobras ela só veio quebrar isso aí agora há 6, 7 anos atrás, né? Até 2019 era tudo 100% Petrobras, ela só terceirizava mão de obra. Mas perfeito. Então, nesse contexto, quais foram os maiores desafios, né, que motivou a Segura a se manter forte, se manter procurando, como a Eliseu bem falou, tá nesse processo de melhoria contínua? Porque é muito difícil. Quando você não tem uma corrente, quando você não tem um processo, uma cadeia muito bem difundida, como já é hoje a realidade é diferente. Hoje a gente já passou por um momento, uma época áurea, né? E depois ela declinou, deu uma subidazinha, então nós conseguimos, após a retração, subir um pouco. Então,
Como foi que vocês conseguiram, nesse contexto, se manter num processo de melhoria contínua? Eu digo sempre, e vou fazer até uma brincadeira, como dizia Falcão, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Mas eu discordo dele, porque tem uma história que eu já contei em alguns locais, que o primeiro contrato grande que a gente ganhou de Guamaré, pelo fato da gente ser marinheiro de primeira viagem, nós tivemos um erro na planilha, e naquela época eu já perdi R$500 mil. A Segura perdeu R$500 mil. E muitos amigos chegavam no meu ouvido e diziam: "Homem, entregue isso aí, que a Petrobras não tem consideração com ninguém." Só que eu fui para casa várias vezes, fiquei sem dormir e dizendo: eu entrego ou eu mantenho para honrar o compromisso e ter credibilidade. E aí, um dia eu preparei um dossiê lá junto com a contadora, com o nosso setor de contabilidade, setor jurídico e tal, e mandamos para um gerente de contrato que nós tínhamos lá. E ele levou isso para o setor jurídico da Petrobras, setor de contrato, e uns 40 dias depois analisaram e me convidaram para ir lá me dar uma resposta. E eles deram uma resposta que eu saí satisfeito, porque eu estava no prejuízo, eles identificaram que eu estava trabalhando no vermelho, mas eles me convenceram que eles não podiam resolver meu problema corrigindo o erro da minha planilha. Porque, assim sendo, o TCU podia receber uma reclamação de uma empresa que botou um preço maior do que o meu, reclamar, porque no meio do jogo eu fraquejei e estou cobrando E aí eles me convenceram que não podia fazer nada. E eu tinha duas decisões: ou manter o contrato com o prejuízo, como ele estava vendo que eu ia ter no vermelho, ou eu rescindir o contrato. Mas aí o custo disso, em outras palavras, era eu ficar queimado e a Segura não participar mais. E aí eu resolvi ir até o fim, e passei por dificuldades e vendi imóvel, vendi casa que eu tinha na praia, tal, para manter o compromisso. Então é isso que eu digo. A credibilidade foi quem nos fez crescer, porque daí tinha também uma questão. Quando a gente fazia um treinamento e no final do curso a gente recebia o feedback daquelas pessoas. Eu cheguei a presenciar várias vezes, e Eliseu, que é instrutor, vivia mais na sala do que eu, é testemunha disso. Quando terminar o curso assim, o cara levantar, principalmente de outras unidades, que vinha da Bahia, de outros cantos, e dizia: "Meu amigo, eu estou no trecho", a linguagem que ele usava, "eu estou no trecho há 25 anos e nunca fiz um curso com um nível de abordagem igual ao de vocês. Vocês estão de parabéns." Então isso para mim vale mais do que dinheiro, certo? Então foi quem... Aí isso vai sendo quando a coisa é boa, motiva a gente, e isso vai andando e sendo divulgado. É tanto que pessoas que vêm de fora e chegam na nossa unidade aqui de Mossoró hoje, eu pergunto às vezes: "Rapaz, você veio do Paraná, de Santa Catarina, fazer um curso aqui, como? Foi através de quê? Da internet?" "Não, eu fui recomendado pelo pessoal da Petrobras, tal, assim, que no Rio Grande do Norte tinha vocês, tudo." Então, isso para mim vale mais do que dinheiro. Então, a credibilidade hoje que é o nosso patrimônio principal, entendeu? Sim, perfeito. Quais foram os projetos mais marcantes que você acha que foram divisores de água? Nós estávamos conversando em off aqui, né? Mas quais foram os projetos que você acha que consolidou a Segura? Eu acho que a entrada da gente na área de emergência ambiental para atender a ANP junto a atender a Petrogal, né, que era a Estatal de Petróleo de Portugal. Isso aí deu muita notoriedade para a gente, que inclusive depois passou a Sonangol, que era também uma estatal de petróleo angolana, que passou a ter o mesmo contrato com a gente.
E depois começou a vir a Partex, e hoje Mandacaru e outras mais, já pegando o feeling dessa experiência que a gente tinha e era divulgada. Então, isso foi o mais marcante, né? Porque o treinamento em si, ele foi crescendo, porque a gente tinha bons instrutores, boa estrutura, né? Boa didática e tal, mas na área operacional eu acho que o mais marcante foi essa área de migrar da mão de obra especializada só em consultoria de segurança do trabalho, mas entrar para a área de emergência ambiental. Perfeito. Que hoje é quem representa aí cerca de 30% do nosso faturamento. Perfeito. Eliseu, isso aí. Não, perfeito. Eu acho que foi essa virada de chave mesmo que a gente fez, né? Na verdade, a gente enfrentou um desafio, né? Foi jogado na mesa um desafio, no Rio Grande do Norte não tem empresa de emergência ambiental. E a gente topou, assim como a gente tinha topado também assumir as equipes de emergência da Petrobras na época, né? A gente assumiu. E desde lá, Rodolfo, a gente vem hoje sendo uma referência nacional, né? Tanto em todos os cenários emergenciais. E eu também a gente deve a isso aí, agora já numa área mais específica aí, que você entende bem, com esse aperto que a ANP teve que dar, né, nas empresas, tá certo? No ponto de vista regulatório mesmo, né? Você vê a legislação ambiental é de 2000, entende? E a gente já produz petróleo aqui desde 78, né? Então, as normas foram mudando, né? As normas hoje muito cobradas aí da norma americana, norma regulamentadoras para que o petróleo brasileiro, né? Para que o nosso petróleo tenha o mesmo valor ou a mesma qualificação nesse ponto de vista, né? Para a ANP, as questões de emergência, né? As instalações de emergência dentro das instalações produtoras é crítica, certo? Uma bomba de incêndio, um sistema de dilúvio, a presença ou não do LGE. Então, tudo isso a Segura foi à frente. Então, a gente já tinha essa expertise, aprendemos muito, muito mesmo, em toda a ampliação da refinaria, né? Porque, como já falou, nós tínhamos um ECUB, depois nós tivemos uma unidade de tratamento de efluentes, né? O TPF, foi mudando de nível, a universidade que o Jacques falou, ela foi mudando de nível e a gente foi acompanhando. Então, eu acho que isso foi também uma grande virada de chave, porque o mercado também virou na área de petróleo, né? Se você tem uma ideia, a ampliação da refinaria, né? Foi, para muita gente, um cala-boca que o governo deu em 2010, né? Que a refinaria de petróleo maior foi para o estado de Pernambuco, né? E o Rio Grande do Norte, que era verdadeiramente o produtor, ficou com uma unidade menor, né? Mas aí teve uma ampliação para poder ser beneficiado aqui outros produtos, né? Não só mais o diesel e hoje nós produzimos gasolina, nós produzimos querosene, produzimos uma série de outras coisas. Foram construídas outras UPGNs, né? Na época o gás estava bastante... Era a solução do momento, então teve essa ampliação e com essa ampliação veio as normas, veio as referências normativas que precisavam ser implantadas e a Segura foi acompanhando. E serviu como consultora, né? Eu já fui consultor, inclusive, de auditorias internas, né? Opa, antes a gente vai receber auditoria externa tal mês. Vamos fazer uma interna. Então a gente participava desses processos. Sim. Com uma equipe especializada. Nunca fizemos nada só, né? O Jackson diz, um cara tem que ser um cara bom na área de mecânica, tem que ser um cara bom na área de reservatório, tem que ser um cara bom na área de poço. Eu até já convidei algumas vezes para esse tipo de trabalho, né? E aí depois veio o RASOP, a gente foi se especializando em RASOP, você também já acompanhou alguns, né? Que a gente fez. E assim, é uma empresa que vê a visão é muito alta, né? E é um mercado muito amplo. As oportunidades vão aparecendo e vai seguindo. Chegou agora uma empresa chinesa aí, né? Uma parceira nossa, a Quero-Ir, ela veio para fazer umas injeções de nitrogênio aqui nos postos principalmente de Fazenda Belém. E a gente ministrou um curso todo em chinês, entendeu? Fomos atrás de uma tradutora, viemos para cá, atendemos o cliente, né?
Porque eles precisavam, para ter acesso aqui às unidades da Brava, precisavam de toda a parte de regulamentação, né, dos funcionários. Então, a gente pegou uma empresa mexicana que também chegou agora recente no estado, uma empresa de sondagem, a Vordicarb, né, que chegou aqui tudo, a documentação tudo em mandarim, em alemão. Toda a documentação da sonda era toda internacional. E a gente comprou também esse desafio, fomos a São Paulo atrás de um editor, atrás de um tradutor, entendeu? E que não é só traduzir, né? Você pega um manual de instrução desse de uma sonda, se você mexer numa palavra, ao pé da letra, se né? você mexer numa palavra ali, você mexe na geometria de uma foto que tem lá na frente, entendeu? Contexto, então né? foi mais um aprendizado. A gente foi para lá, pagou o primeiro para fazer e depois a gente vendeu. E com relação a essa parte de sustentabilidade e energia limpa, né? Muito se fala a transição energética, sobre a pressão global para essa transição energética. Como é que vocês enxergam que o petróleo pode se manter relevante a isso? Muito se fala que com essa transição energética o petróleo vai acabar, ninguém vai mais consumir petróleo, carro elétrico, uma série de fatores. Você acha que há espaço para o petróleo se manter com essas outras oportunidades, com essas outras matrizes energéticas? Eu acho que sim, Rodolfo, porque o petróleo não só faz gasolina e óleo diesel. Claro. Né? O petróleo, tudo que a gente está aqui, esse uma garrafa, um esse microfone, telefone, tudo tem derivado de petróleo. Sim. Então eu acredito que nos próximos 15, 20 anos, o petróleo vai ter o mesmo valor, não vai mudar muita coisa não. Agora, o que a gente vê aí essas novas modalidades como energia eólica e a energia fotovoltaica, ela começou muito forte nos últimos 10 anos, né? Sim. Mas a gente está percebendo que parece que perdeu o gás, né? A energia, porque Houve uma retração, principalmente uma retração. Principalmente a Solar. eólica. Principalmente a eólica. Pois a eólica perdeu um pouco da... Exato, porque eu estava vendo num jornal desse daí de Globo, o cara falando, um especialista falando que o controlador do sistema estava fazendo um estudo que, se continuar você injetando toda essa energia que está sendo produzida, eólica e coisa, vai haver um apagão. Quer dizer, um negócio muito estranho. Eu ainda não consigo entender que antes você tinha deficiência de energia. Agora você tem demais e isso vai gerar um apagão. Aí é preciso estudar, né? Para ver por que isso. Aí se é só política de... questão né? política. Briga de... Mas de aí, lobby, assim, né? a gente lá da Segura enxerga também, de certa forma, muito importante a chegada desses novos mercados, né? Porque aí fomenta o nosso estado, como a Eliseu vinha falando, a gente sempre apostou muito na área da inovação lá na Segura. Então, na parte de emergência ambiental, a gente foi os primeiros aqui do Rio Grande do Norte, do Nordeste, né? Na parte de combate a incêndio também, nós viemos trazendo a parte da inovação. E aí a gente vê que esses novos mercados, eles chegam... Pode ter alguns erros de cálculo, como a gente está falando aqui, mas chega para somar. Então, hoje a gente atende diversas empresas desse setor aqui no estado e fora do estado também. Inclusive, nós estamos com obras agora, nesse momento, está acontecendo lá no Ceará. Então, é muito importante a chegada. E é muito importante também acompanhar a inovação. Seja nas derrocadas como nas subidas. Sim, sim, perfeito. Olhando para trás, qual você considera a maior contribuição sua, Roberto Jackson, e da Segura para o mercado? Eu acho que, se a gente for analisar ao pé da letra, a nossa contribuição foi muito em função de colaborar com as empresas, principalmente locais. Porque, como a Eliseu comentou na parte anterior, tudo que se precisava fazer de treinamento, o cara tinha que ir para Macaé, no Rio de Janeiro, para, no mínimo,
para Bahia, Aracaju, não sei o quê. E hoje, eu acho que 99% das empresas não precisa mais deslocar as pessoas para esses outros polos, esses outros centros. E aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, ele é atendido por nós e por alguns outros parceiros que a gente tem para atender. Então isso aí foi bom para baratear o custo de treinamento, o custo das empresas, e com isso a rentabilidade do empresário melhorar ou a competição pelo preço ser mais atrativa. Né? Entendi, isso aí. E qual mensagem você deixaria para as novas gerações? Rapaz, a mensagem que eu deixo para as novas gerações, inclusive para Felipe, que é meu neto aí, é que nunca deve desistir. Porque se eu fosse um cara fraco, no primeiro contrato, eu ia olhar para dinheiro e aí eu teria desistido. E se eu tivesse desistido, eu não sei se eu estava contando essa história aqui para vocês. Certo? Com certeza. Então, foi um período difícil, que eu tive que talvez ter 2 contratos de 3 anos cada um, 6 anos para me recuperar o $500 mil que eu perdi no primeiro, que foi um erro de marinheiro de primeira viagem. Então você só aprende apanhando. Então é aquela história de aprender com os erros, né? Então o que eu digo para essa juventude que está entrando agora é que não deve desistir na primeira pancada, tem que prosseguir e apostar, né? É acreditar que dá certo. Você, Eliseu? Bom, eu estava olhando ali para a sua logomarca ali, a logomarca do seu podcast, conexões operacionais. Acho uma mensagem que a gente tem levado, né, dentro do nosso treinamento. A gente acabou de vir do IF, onde a gente fez uma palestra lá para alunos, né, para o pessoal do Jovem Aprendiz. E pessoas que estão fazendo eletrotécnica, eletromecânica, técnica de segurança, meio ambiente, muita gente do petróleo e gás, né, do técnico de petróleo e gás. Então essa conexão operacional ela é extremamente importante para você gerenciar a sua carreira, certo? Eu digo sempre, você tem que gerenciar a sua carreira. Como é que você gerencia a sua carreira? Você fez só um técnico de eletrotécnica, mas você vai ter condição de entrar nas empresas? Você tem que investir mais, você tem que fazer os cursos das normas, você tem que ter um porquê, né? Ser sempre melhor, né? Isso. Lá na Segura a gente tem um curso internacional, que é o curso do GWO, né? Que é um organismo internacional dos ventos, que hoje ele só pega um eletrotécnico se o cara tiver esse curso. Né? Então, assim, gerenciar a carreira não é só fazer o curso técnico ou se formar engenheiro. Né? Gerenciar a sua carreira é você estar participando de um podcast como esse, que a gente sempre que a gente conversa, eu aprendo muito com esse cara aqui, com o Rodolfo. E a gente sempre que conversa fala de petróleo, né? Sempre. Fala de petróleo, fala de gás. Ele já foi o gerente dos nossos contratos algumas vezes, né? E ele sabe de tudo isso que a gente está falando aqui. É pautado na verdade, é pautado na necessidade. Está na nossa política isso aí. A nossa política é apresentar soluções. E a gente só tem condição de apresentar soluções se a gente estiver intimamente conectado com as operações, certo? Tanto seja de solar como de eólica, principalmente de petróleo que muda direto, certo? Então essa é a minha mensagem que eu deixo aí aos jovens, né? Estudar, e só tem um caminho, estudar. Com certeza. Como o nosso nome, Conexões Operacionais, bem diz, sempre no final dos nossos episódios, a gente pergunta quem seria aquela conexão, aquela pessoa que lhe ajudou ao longo da sua vida profissional e lhe ajuda ainda hoje, que você considera como a sua conexão operacional? Rapaz, são muitas, né? Eu diria para você que a minha mulher é uma, porque quando eu fui abrir a empresa, num domingo eu estava na praia, e aí eu liguei para um amigo para abrir a empresa com ele. E aí ainda bem que ele não atendeu esse telefone. Quando foi na segunda-feira que eu fui conversar com a contadora disse, não, uma empresa pode ser você e sua mulher.
Eu digo, então abra aí, eu e minha mulher. E até hoje ela é a sócia da empresa e por muito tempo ela foi, quando a empresa estava gatinhando ainda, ela foi o financeiro da empresa, ela foi quem fazia as cobranças, quem fazia a nota fiscal. Claro que depois que a empresa cresceu, a gente teve que ter um setor específico, jurídico, né? um setor financeiro, né? Mas ela ela passou por todos esses, porque a gente sabia quando estava tendo lucro, quando não tinha, então ela passou por isso tudo. Às vezes ela queria desistir, mas eu disse, não, vamos apostar nisso aí e tal. E tem mais, né? Pessoas como o que eu falei, o Marcelo Maia, foi depois, uns 4 anos depois que a gente já estava com a empresa rodando, ele nos procurou para tentar fazer uma parceria no prédio que a gente tem hoje, porque eles iam já começar a trabalhar, já estava chegando a história das energias eólicas, e eles iam entrar com essa área, queria fazer uma parceria e tal. E ele voltou a dizer, rapaz, você tem que se manter, porque deu aquela força que ele deu logo no início, né? E as outras pessoas são aquelas que estão na base. Eu digo sempre que o maior patrimônio da empresa é o material humano, certo? Sim. Como eu citei aí, Maxwell Cunha, Eliseu, que estão desde o início, tem outras pessoas que também chegou agora, nos últimos 10 anos, 5 anos, que também são importantes, que acreditam no processo, que são comprometidas mesmo com... Então, é isso, é o material humano que... não sei se a gente tem uma expertise de escolher ou se é Deus que ajuda a gente na hora de... né? E geralmente a gente não tem problema com funcionário. A gente teve funcionário que já se desligou da empresa mais de 2 vezes, até 3 vezes, e retorna para a empresa. É aquela história de quando você sai pela porta da frente, a porta fica aberta para você. Sim, claro. Né? Nós não temos, em 21 anos de existência, já passou por nossa empresa mais de 400 funcionários, nós não temos uma reclamação trabalhista até hoje. Isso então, é muito isso importante. Significa dizer que esse é que é o crédito que uma empresa precisa. Não é ter dinheiro no banco, é ter isso aí, credibilidade. Perfeito. Perfeito. Então, uma história, Rodolfo, interessante, que eu tô com o Jacques desde o início, né? E desde o primeiro ano da fundação da empresa. E quando estava na vaca magra, né? A gente falou agora, estava bem ruim, estava começando a ficar ruim, aí eu me lembro que eu ia sair. Aí só que quando a gente ia viajar, eu ia lá para casa dele no Natal, né? Que na época não tinha dinheiro para estar em hotel e etc. Eu dormia lá na casa dele. E aí, uma certa vez, eu disse, dona Fátima, eu vou sair. Eu ia para uma empresa lá no Maranhão, do Eike Batista. Já tinha sido convidado, tinha ido para entrevista, já estava tudo certo. Aí ela me chamou lá na cozinha, que eu estava almoçando, aí ela disse, você vai sair mesmo da empresa? Não pode fazer isso com a gente, não. Aí eu disse, não, dona Fátima, porque eu tenho que procurar as melhores e tal. Ela disse, mas vai melhorar. Então, como ele falou, uma pessoa importante que está com ele desde o começo, né? E ele já tem boda de ouro, né? Boda de prata, 50 anos de 49 de casado. Quase 50 anos, então. Ela também foi importante nas decisões de negócio da empresa, né? De segurar também, às vezes, o caixa. Sim. Né? E minha história com ela é essa. Que eu ia para São Paulo, inclusive estava com a passagem comprada. Eu ia para São Paulo fazer a entrevista e ela me convenceu só com essas 2 palavras que ela disse. Não deixa a gente não, fica com a gente. Entendeu? Vai melhorar. Então, ela acreditou que vai melhorar, né? Aí eu digo, tá bom. Então não fui não. Aí não fui para a entrevista do Eike Batista. Fiquei com a Segura e graças a Deus até hoje estamos aqui. Pessoal, eu queria agradecer Jackson, Felipe, Eliseu. Foi uma satisfação recebê-los aqui. É sempre bom ver histórias de sucesso, principalmente aqui do nosso estado, da nossa região. E a Segura é uma história de sucesso. Parabéns pela história de vocês, é uma história bastante inspiradora. Eu acho, viu, Rodolfo, que o segredo é fazer a coisa certa e acreditar. O segredo é só esse. Então,
Nunca pensar em ser mais esperto do que o outro, para fazer os bypass para levar vantagem. Isso aí eu não acho que seja expertise. É malandragem, e malandragem não é coisa de... A melhor malandragem, meu avô dizia, é ser honesto. Com certeza. Então, isso é que faz uma empresa andar com a cabeça erguida. E continuar com as conexões operacionais, né? Pra gente fazer negócios. Perfeito, perfeito. Queria, antes de encerrar, agradecer aos nossos patrocinadores, né? A NET, ela nos disponibilizou para o nosso estúdio essa amostra aqui de um estator, né? Um rotor. Queria agradecer a NET pela gentileza em disponibilizar a amostra. Agradecer também a Marinho Transportes. A Marinho é uma empresa que acredita no nosso projeto. Desde a primeira vez que eu conversei com a equipe, que eles, não, estamos juntos, vamos seguir. E hoje nós trouxemos aí a nossa Marinho Móvel, é uma réplica do nosso, de uma carreta tanque. E então foi algo que nós pensamos em fazer para ilustrar um pouco melhor o apoio que a Marinho tem nos dado. E então tem sido fundamental para a continuidade do projeto. Então, quero agradecer a todos e até o próximo episódio.